Boa noite a todos, a todas e todes aqui presentes. Sejam bem-vindos à nossa festa afroliterária de Cavalcante. Esse projeto é um sonho, sonhado junto com muitas pessoas, né? E sonhado junto às comunidades quilombolas do município de Cavalcante, Goiás, com a proposta de ampliar o conhecimento local a respeito das diversas literaturas negras. Esse é um projeto apresentado pelo FAC, pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, né, com realização da ONG Terra, Teatro, Educação e Responsabilidade com as Raízes Afro-Brasileiras, com apoio da Prefeitura Municipal de Cavalcante, do Quilombo Calunga, da Associação Quilombo Calunga, do Projeto Escritoras Negras, e eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui hoje abrindo caminhos próximas de pessoas que eu admiro muito, né? Que é a Aninha Maia, a Lourdes Fernandes, conhecida como Bia Calunga, né? Quero agradecer a presença da Bárbara, nossa tradutora de Libras, e a Daniela, né, que vai estar aqui também hoje com a Bárbara, fazendo esse trabalho junto com a gente. Estou muito feliz, né? Eu acho que a acessibilidade, né, é uma coisa muito importante, ela pode trazer esse olhar sensível para a gente em relação à nossa cidade, né? Nós precisamos pensar a nossa cidade de forma acessível, né? Então, que fique de alguma forma, né? Registrado essa necessidade que temos de ter esse olhar sensível para as cidades, né? Para quem não conhece a Aninha, né? Ela é a Ana Maria, mulher quilombola, calunga, licenciada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela PUC Goiás, estudante de Serviço Social da UFG do Campo Goiás. E a Lourdes Fernandes, a nossa querida Bia Calunga, ela é licenciada em Educação do Campo pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em língua portuguesa aplicada, poeta, escritora e professora na Escola da Comunidade. Nessa edição, eu quero homenagear a nossa querida matriarca, Dona Procópia, né? Eu trouxe um texto que está no site da Associação Quilombo Calunga, né, para trazer um pouco da história dessa matriarca da comunidade, que com certeza carrega muitas memórias ancestrais sobre o quilombo, né? E para mim, literatura também, para mim não, né? Literatura também é memória, né? Estamos aqui hoje abrindo caminhos para falar das nossas pessoas, museus, né? O nome do texto é Calunga na Mídia, Dona Procópia. É a história de uma goiana inchada ao Nobel da Paz, ao Prêmio Nobel da Paz, parteira e calunga, que nunca desistiu de lutar em prol da sua comunidade. Filha de Dona Maria e seu Manel, descendente de... E eu vou fazer um adentro aqui, né, que são negros que foram escravizados, e nascida na comunidade Calunga, Riachão, localizada à margem direita do Rio Paranã, na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. Dona Procópia, dos Santos Rosa, de 88 anos, se destaca em meio a tantas contradições. Seus antepassados souberam se esconder muito bem dos brancos, mas ela conseguiu se sobressair. Em 2005, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pela luta em prol dos territórios e dos direitos dos calungas. Dona Procópia fez parte de uma lista de 1 mil mulheres de todo o mundo, e destas, apenas 52 eram brasileiras. A indicação dela foi anunciada de forma simultânea para 40 países, criada em 1901 pelo inventor e empresário norueguês Alfred Nobel. O Prêmio Nobel da Paz
homenageia homens e mulheres por seus trabalhos na busca da fraternidade entre as nações, fim de conflitos e promoção do diálogo. Entre os ganhadores do prêmio está o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por seus extraordinários esforços para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre as pessoas, segundo o Comitê do Nobel. E foi por causa daquela indicação que ela conheceu São Paulo. Foi a única goiânia convidada para o prêmio, ganhando destaque por conseguir impedir a construção de uma barragem no Rio Paraná, que alagaria boa parte do território Calunga. Nascida no dia 10 de fevereiro de 1933, Dona Procópia ainda mora na comunidade que fica a 79 quilômetros do município de Monte Alegre, quase na divisa de Goiás com Tocantins. Rodeado de serras e de difícil acesso, os negros fugitivos acabaram encontrando ali um lugar especial, bom de se morar e esconder, formando assim a comunidade Calunga. Calunga significa lugar sagrado, de proteção, e é ali que a matriarca Yayá, como é chamada, dá aconselhamentos, puxa as rezas, fala sobre plantação e colheitas, de rezadeira a parteira. Ela não sabe quantas crianças ajudou a colocar no mundo, mas garante que foram muitas. A experiência fez com que partos tivessem sucesso, graças à sabedoria, orações, chás e remédios caseiros. Hoje, com dificuldade para andar e problemas na audição por causa da idade, ela sabe de sua importância. Em um vídeo feito para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ela diz: quero mandar uma mensagem para as mulheres de todo o Brasil, para terem coragem, lutar, saúde para terem tudo o que elas desejarem, mas confiarem em Deus acima de tudo. Superar, lutar e ter fé. Tudo que ela sabe, aprendeu com seus antepassados, com a tradição e crença. Não estudou, por isso não sabe ler e nem escrever. Na época, não tinha energia nem água na comunidade Calunga. É uma mulher de saberes e fazeres, afirmou a neta Lourdes Fernandes de Souza, de 36 anos, conhecida como Bia Calunga. Segundo a neta, a avó é uma guerreira e não se rendeu às dificuldades. Ela lutou e brigou tanto por nosso povo, ela trouxe água, energia e escola para a comunidade. E ainda enfrentou e mostrou para todos nós que é capaz de superar sempre, diz Bia, revelou a neta. Superar, lutar e ter fé em Deus são as coisas que a matriarca nunca deixou de lado. Ela conseguiu, em 2005, levar água e energia para o Riachão. A conquista veio quando ela estava com 72 anos de idade, mas veio. A escola chegou antes, em 1990. Mãe de 2 filhos, Dona Procópia tem 12 netos, uns 48 bisnetos, 10 tataranetos e mora sozinha. O marido morreu em 2010, depois de 57 anos de casados. Não dá para contar os bisnetos, mas é mais ou menos isso, disse Bia. Lutas que até hoje são vivenciadas pelas mais de 400 pessoas que vivem em Riachão. Segundo Bia Calunga, a comunidade tem 68 famílias, sendo que em cada uma há 5, 6, 7 e 8 pessoas. E a principal dessas lutas é manter o costume e tradições de seu povo. E foi pensando nisso que a neta Bia é a atual administradora do Museu Vivo Dona Procópia, um local com uma história pessoal e de seu povo. É um local guardião da nossa cultura, da nossa história, e foi idealizado por ela, contou Bia. Bia é licenciada em Educação do Campo pela Universidade de Brasília, especialista em língua portuguesa aplicada, poeta, escritora e professora na escola da comunidade. Não sei descrever meu sentimento. Cresci aprendendo com minha avó. É uma mulher que só trouxe conhecimento e ajuda para seu povo. Ela orienta, aconselha e acolhe. Ela sempre lutou pela paz e dignidade. Frisou ao falar que aprendeu com Yayá, Dona Procópia. O legado da matriarca é grande. Segundo Bia, todo o conhecimento da avó
foi a base da necessidade tanto dela quanto da coletividade. Bia conta que foi com 50 anos de idade que a avó saiu a primeira vez da comunidade Riachão para conhecer a cidade de Monte Alegre. Aos 60 anos, foi pela primeira vez em Goiânia lutar por melhorias na comunidade, reivindicando escola e energia com sua amiga que já morreu. A neta fala toda orgulhosa da pesquisa de graduação que fez sobre a própria avó. É um maravilhoso presente despertar para a produção deste trabalho, tendo alguém assim como anciã na minha família. Cresci convivendo e compartilhando esses conhecimentos, que estão somente na memória e não aprendidos e nem registrados. Para mim é uma oportunidade de refletir e resgatar esses saberes enraizados no meu sangue, e é uma referência importante na realização do mesmo, escreveu no seu trabalho. A neta segue os passos da matriarca, que sempre contribuiu para manter as tradições orais, culturais e religiosas da memória calunga. Dona Procópia ensinava as rezas e a dança sussa, nascida de tradições africanas e que reflete toda a alegria desse povo, com um ritmo marcado pelo som da viola, do pandeiro, da sanfona e da caixa, espécie de tambor. É uma tradição que envolve toda a comunidade através de músicas e da dança, caracterizada por giros em que as mulheres equilibram garrafas de cachaça sobre a cabeça, né? O texto é da Ariane Lopes, a foto maravilhosa que está lá no arquivo do site da Cecília Araújo, a arte do Rendel Reis, Centro de Comunicação Social do TJ Goiás, né? E essa matéria foi publicada no dia 31 de março de 2021 no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né? Eu reforço a minha alegria, né, de estar aqui hoje, juntamente com a Bia Calunga, juntamente com a Aninha, né? E eu me sinto muito honrada, né, de estar aqui hoje abrindo caminhos para falar das nossas pessoas, museus, né? Que lindo! Fiquei muito feliz, Edil. Eu vou iniciar, né, perguntando para vocês. Ótima narrativa. Né? Oi? Vocês estão me ouvindo? A Bia Sim, congelou, eu consigo, né? Ouvir. Eu consigo ouvir perfeitamente. Então, vamos iniciar, né? Já que estamos abrindo caminhos para falar das nossas pessoas museus, né? Eu queria ouvir de vocês, né? Quem são essas pessoas museus das comunidades quilombolas Calunga, né? Tanto de Monte Alegre, Teresina, Cavalcante, como das comunidades quilombolas também daqui do nosso município, das outras que não são denominadas Calunga, mas que também são quilombolas, né? Então, eu falo primeiro ou a Bia começa? Se a Bia quiser começar, pode começar. Então, vou começar. Primeiramente, dizer boa noite e agradecer um momento para mim que é de suma importância. Eu acredito que vai ser muito produtivo, já tá sendo muito produtivo essa troca de saberes. E quando a gente se trata de abrir caminhos, né, esse momento é um momento de oportunidade. Então, desde já, eu quero
parabenizar a Festa Literária de Cavalcante, a esse evento tão importante, né? E que continue, né, Mara, você aí como peça-chave desse trabalho, a Aninha, né, e todos os envolvidos nesse trabalho que está sendo realizado agora. Eu só tenho assim a dizer, parabéns e continue, e a festa literária ela é muito importante, sim. E abrindo caminho para falar dessas pessoas, desses mestres da comunidade, aqui do nosso território, o que eu tenho em mente, eu quero falar dos mestres, dos saberes e fazeres, né? Que aqui eu tenho o quê? A minha mestra, Yaya Procópia, né? A Yaya Procópia é uma pessoa que, para mim, foi um presente de Deus, eu nascer na família dela, né? E eu tenho muita a honra e muito compromisso de falar da pessoa dela, de quem ela é, de quem ela traz, o que ela contribuiu e contribui para o processo de configuração e consolidação da história do povo Calunga e seu território. Então, assim, além de Yaya Procópio, nós temos outros mestres, né? Tivemos já outros mestres que Deus já levou, que também contribuiu, mas ela ainda se destaca, né? Graças a Deus que Deus ainda está permitindo que ela está viva. Com 88 anos, né? Ela faz agora em fevereiro 88 anos. Ela é uma biblioteca viva. Eu considero assim, uma biblioteca viva. É um memorial que a gente tem que preservar, né? Então, eu fico muito assim, eu tenho até emoção de falar. Hoje, a gente tem a história de Yaya Procópio se configura junto com a história do Quilombo. A história do Quilombo se configura junto com a história dela, como esse, como Anciã e aos demais povos, né? E hoje, o Calunga é um quilombo de referência, né? Hoje, ela está aqui, ela fez... O nome dela está feito, a história dela está escrita, está sendo narrada, está sendo ouvida, está sendo respeitada, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa que fez a diferença e até hoje ela faz a diferença porque ela tem um pulso forte, ela tem um conhecimento que ela aprendeu na vida, né? E sabe buscar, sabe fazer, né? E hoje, juntamente com o Museu Yaya Procópia, é um espaço que a gente tem como um espaço de não só de objetos, de expor objetos, mas um espaço de cultura, é um espaço político, identitário, cultural, é uma referência. O Museu Procópia está sendo uma referência. O Museu Yaya Procópia hoje a gente tem como uma referência. E o que assim, o que eu carrego, né? Tudo que eu sei hoje eu aprendi com ela. Eu aprendi na família. Então eu sou uma discípula de Yaya Procópia. Hoje eu tô assumindo o compromisso que ela me deu de tocar esse trabalho, né? Eu estou aqui para me fazer, né? Sou aprendiz dela, né? Quero fazer a diferença, quero continuar nesse grupo de busca, né? Porque a gente tem que continuar no coletivo, lá pelo coletivo, né? Fazer diferença. Essas orientações. E hoje, como eu já faço essa transcrição, não só a questão da oralidade, já consigo fazer a relação da oralidade para a escrita, né? Eu tenho muito mais o compromisso, né,
de dar continuidade nas lutas, né, e na história do povo Calunga. E eu percebo que nas memórias, né, de Aia Procópia, há uma narrativa cheia de conteúdos diversificados. Né? Por quê? Porque ela tem uns letramentos memoriais que ela, desde a sua infância até agora, né? Esses conhecimentos, ela está no bojo da vida dela. Pela professora Edmária, as rezas, tudo que diz respeito à cultura, né, os conhecimentos da tradição calunga, né? Hoje ela tem ainda uma memória que consegue trazer isso para nós, né? Principalmente essa juventude. E eu, enquanto discípulo, eu estou sempre atrelada com ela, porque eu sei que chega um dia que a gente tem que preservar, né? Chega um dia que a gente não vai ter ela para estar sempre falando dessas histórias. Nós, eu, enquanto neta, né? Enquanto também pertencente desse quilombo, eu tenho que fazer o que eu aprender. Eu quero muito, assim, que dar uma continuidade de verdade, fazer uma diferença como ela fez na educação, na infraestrutura do quilombo, na história, né, nas lutas, né, o engajamento, né, ser uma pessoa engajada, porque eu vejo que ela foi uma pessoa engajada, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela é uma pessoa de voz. A palavra, ela tem poder, ela tem palavra. Eu acredito muito na palavra, né? E hoje a gente tem que, esse momento de hoje, o projeto Festa Literária, ele está dando essa oportunidade para a gente fortalecer essas lutas, essas conquistas e visibilizar a essas pessoas, esses conhecimentos tradicionais que a gente precisa preservar. Então, assim, eu vejo que a experiência de vida ela é muito importante. A gente consegue abrir caminhos mesmo, esse momento de hoje é de abrir caminhos mesmo, da gente continuar. Eu acho muito relevante. Está dando para ouvir? Aninha, enquanto a Bia vai se adequando lá ao sinal, você já pode estar com a palavra também. Boa noite, né, a todas e a todos e a todes. Para mim é um motivo de muita satisfação, muita alegria estar participando desse momento tão rico, né, essa festa tão bonita. E, assim, estou muito feliz mesmo. A minha história é um pouco diferente da Bia, né? Eu não cresci dentro da comunidade, embora eu tenha nascido, mas eu tenho uma certa proximidade, né, com algumas pessoas. Eu tento manter isso porque é uma coisa que me fortalece e eu acredito nesse movimento, né, essa transmissão de conhecimentos. E eu tenho aprendido muito, cada dia que passa, eu tenho aprendido muito. Como eu sou da comunidade do Engenho 2, eu quero iniciar aqui, eu vou trazer alguns nomes, Edmara. Eu não vou falar só de uma pessoa, porque quando você fala sobre pessoas museus, eu vejo que tem várias pessoas, embora não tenham aí, né, a idade da dona Procópia, tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, que têm uma jornada de vida, assim, incrível, e eu acredito que seria muito interessante, assim, citar um pouco desses nomes. E aí eu quero começar com duas figuras, duas pessoas muito queridas, né, para mim, que é a tia Leotéria e a tia Getúlia, lá do Engenho 2,
que elas são dançarinas de Sussa, né? São rezadeiras, são parteiras também, e elas possuem um conhecimento muito grande na área da culinária e também nas plantas medicinais. Ainda no Engenho 2 tem também lá o tio Zé Preto, ele é primo da minha mãe, e ele, além de ser guia, ele é conhecido também, né, como raizeiro, ele é benzedor, é rezador também, ele tem um conhecimento muito grande sobre os animais, e tem um outro segredo que poucas pessoas sabem dele, assim, que ele é parteiro, ele trabalha junto com a tia Lotéria e a tia Getúlia em alguns partos. Então, eu acho que, assim, é uma pessoa de um conhecimento muito grande. E aí, partindo ali para a região do São Domingos, né? O quilombo do São Domingos, tem a tia Cecília também, que eu acho uma pessoa incrível, que eu admiro muito. Ela tem muitos, assim, muitos conhecimentos mesmo em plantas medicinais. Ela é raizeira, extrativista, né? Junto com a sua filha. E vou partir para a região do Vão de Almas, a dona Dainda, que é uma outra pessoa, uma figura que eu admiro muito, muito, de uma elegância assim extrema, né? É uma grande liderança também lá na região, né? Para toda a comunidade quilombola de Cavalcante, na verdade, né? E aí ela é uma grande liderança, né? É rezadeira também, dançarina, e ela possui um conhecimento muito grande em todas as áreas da cultura mesmo. E eu gostaria de falar também alguns nomes eu gostaria de falar 3 nomes de 3 lideranças, né? 3 homens que contribuíram assim de uma forma extrema para para as nossas comunidades Calunga, né? E as comunidades quilombolas em si, na região de Cavalcante, Monte Alegre e Terezinha. O primeiro é o Joaquim Mochila, que é muito conhecido também, no Vão do Moleque, o Cirilo, do Engenho 2, e o Tico, né, que na verdade o nome dele é Manuel Moreira, que ele é de Monte Alegre. Então, assim, esses 3 homens, eles não são conhecidos apenas na comunidade ou em Cavalcante, mas eles são conhecidos nacionalmente e alguns deles até internacionalmente. Na verdade, acho que os 3 são conhecidos a nível internacional. E eles têm, assim, muito conhecimento também em todas essas outras áreas, questão de rezo, de folia, questão de plantas medicinais. Em quase todos os aspectos, eles têm um conhecimento muito grande. E tem uma mulher que eu quero falar por último, que eu deixei para colocar por último, que eu admiro muito também, embora seja um pouco mais nova também, mas eu admiro muito, é a Deuselina, que ela é uma grande liderança, né? É uma mulher aí muito forte, forte assim no sentido de que ela é uma mulher militante, muito à frente de seu tempo, né? Ela atualmente ela é diretora nas escolas rurais e ela é uma peça fundamental aí na fundação, né, da criação da QK. Então, nessa questão dessas pessoas, museus, eu não teria coragem. Se fosse para eu escrever um livro sobre, escrever um artigo sobre, eu não conseguiria fazer sem citar todas essas pessoas, e até algumas a mais. Mas eu vou fechar por aqui a minha fala nessa questão. Que bacana, Aninha. Eu acabei desligando. Que bacana, Aninha. São ótimas memórias, assim. Eu quero cumprimentar, né, também essas pessoas, Dona Dainda, Eco, seu Nino, seu Joaquim Mochila, né, seu Adão, Dona Santina, né? São pessoas que com certeza exercem uma liderança e tem uma representatividade muito grande, né? São referências para a própria comunidade, né? Na cosmovisão africana, a gente vê que esses anciãos, né? Eles são considerados verdadeiras bibliotecas, né? Bibliotecas orais aí.
de transmissão do conhecimento, dos fazeres, dos saberes, né? E poder reverenciar essas pessoas ainda em vida, né? É uma satisfação imensa, né? Eu gostaria de saber de vocês quais são as memórias mais fortes que vocês têm dos ensinamentos dessas pessoas, né? Sempre tem coisas que a gente leva para a vida toda, né? Que a gente fala assim, nossa, esse aprendizado eu vou carregar para a minha vida toda. Então, são coisas que são latentes, que são fortes na gente, que a gente sempre procura, né? De certa forma, se encontrar com as nossas raízes, né? E é nesses momentos que a gente sempre lembra desses ensinamentos. Então, eu gostaria de saber de vocês, né? Quais são as memórias mais fortes que vocês carregam de algumas dessas pessoas, que são essas pessoas museus das comunidades. Pode começar com a Aninha. A Bia parece que está com problema técnico de internet. Voltou, coisa boa, Bia. Provavelmente ela não ouviu. Pode ser com a Aninha. Em pleno século XXI e nós ainda com problemas, né, de conexão. Sim. Então pode falar, Bia, aproveitando que você já está aí então, no jeito, pode falar. Sim. Então, assim, o que eu carrego da memória dessas pessoas, não só da minha avó, Procópia, mas dessas pessoas anciãs com esse conhecimento, essas mulheres, essas pessoas que foi citadas, né? O que eu carrego delas, assim, é a coragem, né? Eu vejo muito o Vó Procópio falar assim, da gente ter coragem, a persistência, né? Assim, além da coragem, eu persistir, né, na luta, e também o conselho dela falar assim, da gente saber buscar as coisas com honestidade e humildade. Ela fala muito isso para mim, que mesmo ela sem saber ler, sem saber escrever, mas a gente tem que ter a humildade, a honestidade, né, e a coragem. Então, a coragem de bater a mão na mesa e colocar. Somos pessoas iguais, somos pessoas que precisamos, temos direito, né? Temos nossos deveres, mas também temos nossos direitos, somos humanos, né? E somos pessoas também que faz parte desse lugar, desse Brasil, né? Então, ela me ensina muito, assim, essa questão também de respeito, de buscar as coisas com respeito, procurar o melhor caminho. Ela fala disso com uma clareza, né? Porque hoje a palavra ela tem poder, mas você tem que saber expressar, né? A palavra, você, no seu expressamento, com a sua humildade, você pode conquistar coisas mais rápido, né? E chegar ao momento de falar mais duro, a gente tem que falar, tem que ter as palavras certas, no momento certo. Então, eu acredito. E, assim, na memória mesmo, que eu gosto muito também, é a cultura, assim, os conhecimentos culturais, as danças, as músicas de sus, a reza, o modo de fazer, eu gosto. Eu carrego isso, assim, que, nossa, eu gosto de fazer. Então, essa preservação aí dos letramentos memorial de muita relevância.
Aninha, pode trazer um pouco dessas memórias fortes para a gente agora também? Então, eu tô com receio de falar aqui, tem uns cachorros latindo aqui do lado, eu não sei se vai atrapalhar, mas eu acredito, parece que tá parando ali. Então, essas memórias, assim, o que eu tenho mais mentalizado, o que eu tenho mais guardado para mim, assim, é essa força, assim, essa persistência, né? Resistência, na verdade. Essa força que essas pessoas têm para resistir, né? Quando eu penso no passado, a forma que essas pessoas viveram, todas essas que eu citei aqui, juntamente com a dona Procópia, né? A forma que essas pessoas enfrentaram, o que elas vivenciaram na sua infância até chegar aos dias de hoje, a resistência que eles tiveram contra o sistema, né? Hoje a gente vive aí, assim, a gente vê umas coisas na mídia que a gente fica pasmo, só porque, assim, antes era muito pior, era muito além disso que a gente vive hoje. Então, assim, uma coisa que eu guardo para mim, que eu acho que é muito importante, é essa resistência diante das dificuldades. E, assim, outra coisa é a fé, porque essas pessoas, elas têm uma fé, assim, que eu digo que é inabalável, assim, é uma, é uma fé muito bonita, é uma crença muito forte, está transmitindo essa cultura, está transmitindo para os próximos, né? E, assim, é uma coisa que motiva, que dá força para seguir em frente, né? Então, assim, que está passando, a fé que ela faz com que as pessoas estejam passando a cultura, né, de uma geração para outra. Além da fé, essa força, essa resistência e a ausência do medo. Então, é isso. São memórias, né, que dialogam o tempo todo com a ancestralidade, né? E com saberes aí que são curativos, né? Que são saberes ancestrais, com amplo conhecimento em medicina, né? E às vezes não tem o devido reconhecimento, mas que quantas pessoas, né? Quantos moradores aí não viveram e resistiram muito tempo vivendo isolado nas comunidades, né? E sabendo se cuidar, sabendo usar o poder curativo das plantas, né? Ouvir e ver o tempo, né? E eu acho isso muito, muito incrível e forte, né? A fé também é uma coisa que me move muito, principalmente quando eu visito nessas comunidades, né? Aqui de Cavalcante, principalmente do Vão de Almas, que é a comunidade que eu tenho mais contato, né? Quando eu vou participar das festas, das romarias, né? Eu, eu acho incrível o poder ali da fé, né? E esse encontro mesmo com o sagrado, com o mágico e com o invisível, né? É o confiar no saber, a confiança na oralidade, né? Que é presente, né? E a memória, ela também é feita de oralidade, né? Ela é transmitida pela oralidade. Eu, eu percebo muito que dentro das minhas vivências, né, com as comunidades, principalmente com as pessoas mais velhas, eu ouvia muito das pessoas mais velhas elas dizerem que os mais jovens eles estavam deixando de lado, né, as tradições, deixando de ter interesse, né? E hoje eu percebo que já existe um empoderamento maior e uma interação maior entre comunidade como um todo, né? Tanto dos jovens que saíram, mas que estão retornando, né? E que estão dando continuidade, né? Nesses saberes, nesses fazeres, né? E eu queria saber de vocês, né? O que a palavra juventude quilombola ela desperta em vocês nessa relação
entre a tradição mesmo, né? E essa perspectiva afrofuturista, né? De buscar o novo também. Pode falar, Bia. De novo, né, Aninha? Então, eu penso assim, o Brasil é um país aí misto, né? Com essa diversidade cultural. Então, eu vejo assim que no Brasil nós temos culturas, né? E a cultura quilombola de configuração desse país. Eu vejo que nós temos mais de 3 mil e poucos comunidades quilombolas no Brasil. Quilombo. Se tratando aqui, assim, do Calunga, né? A cultura que traz a identidade de um povo, né? Eu penso assim, a cultura que traz a identidade de um povo, né? Então, nós, quilombola, nós temos um jeito peculiar de viver, né? Em tudo. Nossas música e dança, né? E brasileiro. E a gente assim, tem que respeitar, né? Cada cultura ela tem seu jeito, ela tem seu jeito de fazer, ela tem seu modo de viver, né? Vejo que a cultura ela é o cartão postal, assim, de um quilombo, né? E ali vai demandar toda a conjuntura, né? De fato, o que acontece ali dentro desse espaço. Então, em Calunga, por exemplo, se nós, a juventude, não buscar fazer práticas desses eventos de letramento, desses eventos culturais, como prática mesmo de aprender, se envolver, né? Futuramente, a gente pode perder o sentido, né? A cultura ela pode perder o sentido. E perde o sentido, ela vai ser esquecida, né? Eu não falo que a cultura pode ser morta, porque quem morre, ela não ressuscita. Eu penso que pode cair no esquecimento. É o que está acontecendo aqui na comunidade, no quilombo, no território, nas comunidades. Porque nós é um território que está localizado em municípios goianos, Teresina, Montané, Cavalcante. Em nível nacional, né, ele está entre os maiores quilombos, né, do Brasil, com uma cultura forte, rica, potente, né, porque a gente tem um jeito de fazer, mas se nós não buscar preservar, de alguma forma valorizar, assim como dentro do Brasil, dentro do estado de Goiás também, chega um ponto que vai cair no esquecimento, né? Eu penso dessa forma. Com certeza, Então, Deu Bia. para ouvir? deu sim, eu consegui ouvir sim, Bia. Não sei se eu atropelei aqui.
Eu atropelei ou pode continuar, Edmara? Pode continuar, Aninha. Então tá. Não atropelou. Então tá, joia. Obrigada, porque cortou um pouco aqui a fala para mim. Não atropelou, tudo bem. Então, quando assim, a sua pergunta é, né? O que a palavra juventude quilombola desperta em mim? Quando eu ouço essa expressão, né, juventude quilombola, eu me lembro, né, de que nós, que eu me considero muito jovem ainda, por sinal, assim, desperta em mim, né, a lembrança de que nós somos descendentes, né, de reis e rainhas, somos descendentes de príncipes e princesas, né? E ser descendente desse povo significa que nós, os jovens de hoje, nós temos o potencial para ser quem nós quisermos ser. E assim, nós podemos ser desde um pequeno agricultor lá na zona rural, lá dos nossos pais ali trabalhando, até um médico trabalhando nos hospitais. Apesar das oportunidades que são poucas, né, das dificuldades que são muitas, eu acredito que essa juventude, ela sabe, nós sabemos, né, que temos o potencial para ser desde um guia ali nos atrativos turísticos e até mesmo um juiz que vai interpretar a lei e aplicar nos tribunais. Então, assim, de uma forma bem resumida, a juventude quilombola, para mim, é uma juventude que, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, né, que já enfrentou e que enfrenta até hoje, é uma juventude que é forte, que é resistente e que sabe lutar, né, como seus ancestrais lutaram pela garantia dos seus direitos. Então é isso. Gente, eu desligo meu microfone aqui às vezes porque passa uns carros barulhentos aqui na rua. Aí eu esqueço de ligar, né? Voltando agora o olhar aqui para a nossa realidade, para o nosso contexto de Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, né? Pensando dentro de uma perspectiva de algumas conquistas aí da militância do movimento negro, entre eles a Lei 10.639, né, que fala da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos formais públicos e privados de ensino, né? Também para as diretrizes, a legislação que contempla as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, e dentro desse território nosso que é grande, sagrado, né, e que temos aqui, em sua grande maioria, formado por quilombolas, né, como que vocês percebem, assim, o avanço ou não avanço da lei aqui no nosso município, né? Falta referências aqui ainda nesse sentido, né? Referências de escritores e escritoras negras, né? Vocês se sentem contempladas com as diretrizes curriculares da educação quilombola, né? Vocês acham que como que as políticas públicas de educação aqui do município vem se apropriando, né, da cultura calunga ao longo aí de vários anos, né, dessas leis, dessas conquistas, né? O que vocês me dizem disso, assim? Bia, eu sei que é professora, Aninha também é da área de educação, né? Então, assim, como que vocês lidam ainda com esse contexto que ainda é excludente aqui, né? Aqui no nosso município, né? Querendo ou não. Né, de jovens que ainda saem das suas comunidades, vêm para a cidade e ainda são discriminados. Oi. Oi, Bia. Tô. Posso falar?
Edmara, posso? Sim, Bia, pode falar. Então, eu vejo assim, sim. Então, assim, Edmara, eu vejo assim, a educação é o ponto crucial, é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma sociedade, né? E, assim, a cultura afro-brasileira, hoje a gente tem aí a Lei 10.639, mas a gente precisa, eu estou vendo que a gente precisa apropriar mais disso, nós, quilombola, precisamos, né, apropriar mais disso, potencializar mais isso e colocar em prática, porque hoje, assim, leis hoje está vigorando mais no papel, né? E a gente tem que fazer a diferença na prática. Eu falo porque eu estou o quê? Há 15 anos que eu estou na rede estadual como professora e sou de contrato temporário. 15 anos que eu estou na rede. Atualmente estou gestora, né? Tem 6 meses que eu estou gestora aqui da Escola Estadual Reunida Calunga 2, com 7 extensões. E o que eu percebo é que o currículo ele é estadual, ele vem universal, ele vem igual para todo mundo. O currículo, né? A gente tem que seguir um currículo. Só que chegando aqui, a educação chegando aqui na nossa comunidade, ou seja, todo o processo de desenvolvimento do que diz respeito à linguagem formal, no momento da prática, o professor tem que ter autonomia. O professor ele tem que ser autônomo e colocar na prática. É o que eu busco fazer aqui agora nesta gestão, é o que eu busco fazer nas minhas aulas, né? Porque o que eu sou professora, gosto de ser professora, amo ser professora. Acho que nasci professora, porque ser professor ele tem que ser nato, né? Tem que estar aí internalizado, aquela vontade de mediar o conhecimento. E, assim, o que eu vejo, a cultura calunga, não adianta nós ficar esperando a SEDUC, né, colocar isso no processo lá do currículo, da disciplina para poder chegar até nós. Somos nós que temos que fazer essa diferença e colocar isso na prática, né? O contexto, né? Nós somos quilombola, nós estamos no campo, né? Nós que temos que colocar isso no nossos planejamentos. Até porque a escola ela está dentro da comunidade, a comunidade é uma base. Se a comunidade, se nós não se apropriar, como é que se fala, potencializar isso na prática e começar a praticar esses saberes, esses fazeres nas escolas, com as danças, com as músicas, com a cultura, trabalhando isso, o folclore calungueiro, isso na prática, aí sim vai ser contemplado não só essa questão da lei, né? Mas a lei está no papel, mas isso tem que valer na prática. E eu penso assim, que ainda precisa muito se fortalecer na prática. Porque hoje história está sendo obrigatória, aí, o ensino da história. Mas eu mesma aprendi história diferente. Por que não a gente não aprender a história do quilombo? Por que eu tenho que aprender só a história do Brasil? Eu tenho que aprender a história do Brasil, história do Goiás, história do Calunga. Eu tenho que aprender a minha história, a história da África, mas aprender a história de uma forma fiel, de uma forma verdadeira. Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. O Brasil já era um país que tinha pessoas, já era um lugar que tinha pessoas, já tinha os indígenas aqui. Então, o Brasil foi, né?
Não tem como, e eu aprendi isso. E eu não posso passar isso para os alunos, eu tenho que passar no, né, como é que foi, como se deu o processo histórico do território Calunga. Quem foi as pessoas que fez esse encabeçamento de reconhecimento do território? É colocar isso em prática, oportunizar, porque possibilitar esses conhecimentos de forma verdadeira e na prática. Levar os mestres para as escolas, levar os alunos até os mestres, né? Até essas pessoas que têm esses conhecimentos, né? Levar a cultura para dentro da escola, as ações culturais, as danças, ensinar as rezas, ensinar as músicas de dança, da Sussa, as narrativas, né? As biografias dos anciãos, dos mestres da comunidade, tudo isso eu vejo importante. Então, eu penso dessa forma. Com certeza, Bia. Muito boa fala, né? E agora, o olhar atento, né, dos gestores, da gestão, né, de ter um olhar sensível mesmo, né, para essa temática, né, para o nosso território, para a educação, para o nosso território. E eu vos falo também, né, como secretária de educação aqui do município, né, com alegria imensa de poder falar que eu estou participando da gestão do primeiro prefeito quilombola daqui de Cavalcante, que é o Vilmar Calunga, né? E eu fico muito feliz de fazer parte, né, dessa gestão e dos desafios que a gente tem, né, pela frente, né? Porque para mim Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, mas eu posso falar a princípio só de Cavalcante, né? Aqui a educação, para mim as comunidades quilombolas aqui no nosso território, a gente precisa ser referência em educação escolar quilombola, né? A gente precisa ser referência no Brasil. Então, a gente tem muito que avançar ainda, com certeza, né? Mas é possível, né? Nós já temos um prefeito quilombola. Isso já é uma grande conquista. Aninha, de volta, para contribuir com a gente sobre essa temática. Então, Edmara, o meu lugar de fala é bem diferente do seu e também da Bia, né, que vocês estão aí inseridos aí na educação, dentro de Cavalcante, porque, embora eu tenha formação, né, eu sou licenciada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa na PUC, mas eu ainda não trabalhei, né, assim, em sala de aula dentro de Cavalcante, né, na zona rural, no território quilombola, eu ainda não trabalhei. Mas pela convivência que eu tenho, conhecimento, a interação com as pessoas que trabalham, né? E também tenho parentes que estudam, tenho minhas sobrinhas, né? Tem vários outros parentes que estudam nessas escolas. O que eu vejo é que realmente, sim, né? Falta referências e essa lei 10.639 ela torna obrigatório, né, o ensino da história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio. E a gente sabe que não é uma realidade, né? Não é uma realidade vivida. E eu gostaria de falar uma frase da Bell Hooks, né, quando ela fala assim que a sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Tá dando para ouvir ou tá tendo muita interferência? Eu acredito que sim, não tá? Tá dando para ouvir, né? Pode continuar. Os cachorros estão participando com a gente também, são bem-vindos, né? É porque esses cachorros aqui do lado, sempre que passa algum cachorro aqui na rua, eles ficam agitados, aqui os dois. Mas então,
Eu não sei até onde que deu para ouvir, mas eu vou tentar recomeçar um pouco antes do que eu estava falando. Assim, quando a gente vai falar dessa questão da Lei 10.639, ela vem, né, para tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio. E aí ela também estabelece o Dia da Consciência Negra, né? E o que a gente verifica, o que a gente observa é que realmente ainda falta referência, sim, né, nas escolas. E aí eu percebo isso porque eu tenho várias pessoas, né, que da minha família e que trabalham, aliás, que estudam, né, que trabalham também que estudam nas escolas, nas comunidades que você citou. E a outra coisa que eu estava falando, que eu gostaria de lembrar, de fazer uma referência, é uma frase da Bell Hooks, que ela fala que a sala de aula, com todas as suas limitações, ela continua sendo um ambiente de possibilidades. Então, assim, essa lei, ela vem justamente por isso, né? Porque é na sala de aula esse ambiente de possibilidades. E aí, assim, partindo para um contexto um pouco mais amplo, a nível nacional, conforme alguns dados da CONAC, nós temos aí mais de 3.745 comunidades quilombolas no Brasil, né? Se esse ensino ele já existisse, se nossos povos, né, já tivessem os nossos direitos garantidos, conforme diz lá na Constituição de 1988, né, a Constituição Federal, não teria necessidade dessa lei agora. Mas, assim, ela está aí, foi colocada exatamente por essa ausência, né, e existe, sim, essa falha. E aí, eu lembrei aqui agora de uma situação que eu vivenciei no ano passado, mais ou menos em novembro, outubro, novembro do ano passado. Eu fazia máscaras, né? Estava lá em Cavalcante, eu não estou em Cavalcante hoje, e aí eu estava em Cavalcante, fazia máscaras para vender, e uma mãe foi lá em casa comprar algumas máscaras e ela levou uma filha de mais ou menos 7 anos de idade. E aí a filha dela disse que ela não gostava da cor dela, né? Falou com todas as palavras que ela não gostava da cor dela e que se ela pudesse, ela iria pedir para Deus fazer com que todas as pessoas pretas se tornassem brancas. Gente, quando aquela criança falou isso, eu olhei assim, me deu uma dor no coração tão grande, eu fiquei em choque, assim, de verdade. Eu acho que até já comentei essa situação com a Edmara, porque assim, a família dela é toda negra, né? Assim, são pessoas bem retintas. E aí eu comecei, né, a conversar com aquela criança e fui tentando dialogar para entender por que ela estava falando daquela forma. E aí ela mostrou, ela falou que não gostava do cabelo dela, não gostava da cor, falou que a professora dela era branca, que ela queria ser igual à professora. E eu perguntei para a mãe dela se ela sabia por que ela falava daquela forma. E a mãe dela me disse que na sala de aula dela tinha uma criança, tinha uma coleguinha que não brincava com ela porque ela era negra, uma menina branca de uma classe social assim um pouquinho mais elevada. E daí eu fico pensando o quanto que isso é necessário. Isso aconteceu dentro da cidade, não foi na zona rural. E daí eu fico pensando o quanto que é necessário, sabe, assim, essa questão, quanto que é necessário trabalhar isso ainda num contexto de Cavalcante. Porque a cena daquela menina falando essas palavras ficou na minha memória, assim, que eu não consigo esquecer. Volta e meia, eu estou em algum lugar, quando eu vejo uma criança, eu lembro. E aí, assim, eu acredito que é um trauma, né, que ela vai poder carregar aí para o resto da vida se não for trabalhado. E aí, para finalizar, eu quero citar também uma frase do Nelson Mandela, né, que ele fala assim que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, eu acredito que deve ser criada uma disciplina específica, né, para ser trabalhada a história, né, e a cultura afro-brasileira nas salas de aulas, tanto no ensino fundamental quanto médio. Que fala forte, Aninha. Só lembrando, né, que a festa afroliterária, ela também nasce dentro desse contexto, né, de poder possibilitar que a nossa comunidade local, que a nossa cidade tenha contato com outras referências, né,
da cultura afro-brasileira, né? Referências de escritores e escritoras negras, contato com essas diversas literaturas negras, né? E a gente sabe que representatividade importa, né? Então é muito importante essas referências também dentro da escola, né? Se ver representado de forma digna nos livros didáticos, né? Entre outras coisas, né? Então eu fico muito feliz de poder estar hoje podendo fazer essa troca, né, junto com a comunidade, né? Quero lembrar mais uma vez que a Festa Afroliterária é um projeto contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, né? Realizado pela ONG Terra, feito em parceria com a Associação Quilombo Calunga, com a Prefeitura Municipal de Cavalcante, com o projeto Escritoras Negras, né? Me sinto honrada de fazer parte da coordenação geral do projeto e da curadoria, né? Juntamente com a minha amiga Kalila das Mercês, né? Que é uma pessoa, para mim, a minha grande referência da literatura negra, né? Eu digo isso porque foi a partir do nosso encontro que surgiu a possibilidade de realizar esse projeto aqui, né? Então, eu quero agradecê-la também, né, pela oportunidade, pela confiança, por ter abraçado esse desejo de poder vir para cá mesmo, né, de ter entendido, né, porque eu tenho certeza que o que importa, além de tudo, né, nesse projeto é poder fortalecer as comunidades, fortalecer os jovens, fortalecer as crianças, né? Poder realizar esse evento de forma presencial vai ser muito importante, né? A gente já visualiza as feiras de livros, né? Os encontros, os abraços, as festas, né? Poder celebrar com calor humano, né? A gente já está sonhando muito com essa possibilidade, né? E porque esse presencial também ele torna ainda mais acessível, né? Uma das nossas grandes preocupações, que ficou um pouco até evidente aqui hoje nessa fala e nesse nosso momento, é o problema que a gente tem com conexão de internet, né? Não é sempre que algumas comunidades já têm acesso à internet. A prova disso é a Bia, que está aqui lá da comunidade dela, né? Mas a gente sabe que ainda tem muito que melhorar, né? Não é sempre que essa conexão chega, né? Às vezes, quando a gente mais precisa, é o momento que não tem sinal, né? Então, uma das nossas preocupações de poder realizar esse evento de forma virtual era essa, né? Continua sendo, mas a gente também está sonhando muito com a edição presencial para poder trazer essas referências para cá, né? Para esse contato, né? Para que as pessoas daqui possam se ver e se reconhecer nelas, né? E fomentar, né? Uma nova cena cultural, né? Para quem não sabe também, esse projeto ele tem uma proposta de formação, né? Ele iniciou com um curso de escrevivências facilitado pela Kalila, né? E também tem uma proposta de formação e multiplicação de jovens, né? Jovens que são selecionados para trabalhar como produtores culturais durante a fase de pré-produção do evento, né? E para que esses jovens também se tornem multiplicadores, né? A proposta é que a comunidade se aproprie do evento, a comunidade realize o evento, que venha futuras e muitas, né? Que seja a primeira de muitas edições, né? E eu sei que Aninha e Bia escrevem, e mesmo não tendo livros publicados, né? Então, por pouco tempo, né, gente? Com certeza, né? Bia, eu sei que já tem até alguns textos publicados em alguns livros, mas não tem nenhum ainda só de sua autoria, né, Bia? Mas é por pouco tempo, né? A gente espera que no futuro próximo isso seja possível, né? O que motiva a escrita de vocês, né? Sobre o que vocês gostam de escrever? .
O que é que eu gosto de escrever? Mais ou menos isso a pergunta? Cortou um pouquinho, mas deu para ouvir Ah, vou repetir. um pedacinho. Bia, eu vou repetir, né? Eu sei que tanto você quanto a Aninha, Tá. vocês escrevem, né? E eu queria saber sobre o que é que vocês gostam de escrever, o que é que motiva a escrita de vocês. Mesmo não tendo nenhum livro publicado, mas de onde que vem esse desejo, né, de escrever? E aí eu falei também que é por pouco tempo, né, essa não publicação. A gente espera que no futuro próximo vocês já publiquem seus escritos, né? Isso vai ser muito possível. Vamos fazer o lançamento nas próximas edições Sim. da Festa Afroliterária. Sim. Então, eu gosto muito. Eu descobri, assim, desde quando desde quando eu mocinha, eu descobri que tinha, sabe, assim, que eu tinha esse gosto interno, né? E desde quando eu fazia o ensino médio, eu já tinha esse gosto, essa facilidade também, a habilidade, sei lá, de lidar mais assim com a leitura escrita. Desde quando eu entrei na escola, eu gosto muito de ler. Eu sou muito curiosa, eu leio tudo. Tudo que você pensar, eu gosto de ler. Eu leio coisas boas, coisas ruins. Eu sou bem assim curiosa, né? Gosto muito de contos literários, gosto muito de poesias, né? E eu acredito muito no poder da escrita, né? Assim como tem o poder da fala, eu acredito muito no poder da escrita. E a escrita também é uma forma de expressão, né? Ali para poder a gente colocar isso sistematizado, né? E aí, após eu finalizar a graduação, minha vontade cresceu mais ainda, né? E hoje eu já tenho que 10 poemas escritos e o primeiro poema publicado foi o Quilombo Calunga, né? Não sei se você já chegou a conhecer, já conhece, mas o primeiro publicado pela revista Chapuri foi o Quilombo Calunga, esse poema que eu falo aí de todo o contexto do quilombo, a conjuntura, né? Ele começa assim: Quilombo Calunga, símbolo de resistência. Aqui foi reconstruir novas vidas, que hoje é a nossa existência. Então, assim, no, no papel, eu tentei expressar e colocar esse sentimento também pelo que eu sinto, né? Como moradora, como pertencente, e também mostrando como se deu a configuração desse lugar chamado Calunga, que eu considero um lugar sagrado. E é um lugar que está dentro do Brasil, do Goiás, do município de Monte Alegre, e está aqui o Calunga. Então, a gente também é um lugar parte de todo esse contexto do Brasil, né? Então, eu vejo que e a gente não pode perder essas oportunidades, né? De escrever, de expressar. Meu intuito, assim, no momento, não era de publicar para mim, a Bia vai ganhar dinheiro com essas publicações. Não é isso, é a forma de eu escrever e guardar para mim mesmo ali. Aquela forma de pensamento que eu estava naquele momento. Porque tem um momento que você amanhece assim, inspirado. E a gente tem que aproveitar os momentos, né? E quando eu estou inspirada, eu gosto muito de ler em silêncio, gosto muito de ficar em quarto sozinha, né, com um livro. E aí a fluência de escrever também, ela parte após leitura, né? E gosto de escrever, gosto de ler, gosto de escrever. Publicado também, eu já tenho um conto que é Os Férias do Bocão. As Férias do Bocão é um conto narrado pelos mais velhos aqui. Foi narrado pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia. E aí também eu fiz a transcrição, né? De acordo com a formalidade, né? Porque a gente tem que
tirar do oral para a escrita, então eu sou uma escriba, né, da formalidade, e a gente já tem essa capacidade, já tem essa oportunidade, só basta fazer. Eu penso assim. E também a gente agora tem o livro aí, Yaya Procópia, Bia Calunga e Yaya Procópia. Eu sou escriba da oralidade, da escrita, ela é autora da oralidade, né? Eu falo um pouco também de todo esse contexto nesse livro, né? É um livro assim, fruto também do meu TCC, que fala do letramento e história de vida nas memórias de Procópia dos Santos Rosas, né? E eu sou afixada aí nos saberes e fazeres, né? E sempre busco expressar isso também, né? No preto e branco, que é uma forma de registro. O registro, você fazendo o registro, é uma forma também de preservar, uma forma de valorizar, né? Da gente não deixar cair no esquecimento. E desde já eu parabenizo aí essa festa literária de Cavalcante, linda, potencializada, né? Fico feliz de estar aqui diante de vocês, Edmara, Aninha, né? A Kalila, né? Para mim assim, emocionante, né? É uma honra estar com vocês, trocando essa experiência que vai ser muito produtiva para mim da agora para frente. Eu espero que continue, Edmara, com esse projeto, né? Porque esse projeto também é a forma de visibilização, valorização da cultura, né? Vai trazer essa oportunidade, né? Até porque o município de Cavalcante está aqui bem próximo a nós, né? E eu fico bem feliz, né, pela iniciativa do município. Parabéns de vocês aí à frente, Edmara. A educação, ela é a ponte inicial e vai fazer essa diferença. Então, é isso que eu penso. Gratidão, Bia, pela sua fala. Aninha? Então, eu e meu então. Eu gostava de escrever, né? Desde criança, assim, desde adolescente, eu sempre tinha os caderninhos que eu escrevia, eu copiava as letras de música, depois eu ficava escrevendo alguma coisa parecida. E aí, assim, eu falo que até hoje, eu sou a moda antiga, né? Que eu gosto de cartinha, de bilhetinha, essas coisas, eu sou apaixonada. E aí, assim, eu não tenho nada publicado, aliás, com exceção de alguns poemas que eu publiquei aqui no Serviço Social, alguns poemas no Caderno de Versos da Enes, né? A Enes é uma executiva de estudantes do Serviço Social. E aí eu publiquei alguns poemas, algumas poesias, né? Bem simples. E, assim, eu costumo escrever, mas, assim, conforme o contexto, alguma coisa, é meio que do nada, assim, às vezes surge, assim, eu estou aqui, aí eu lembro de alguma coisa aqui, eu escrevo uma, duas frases, ou num pedaço de papel, ou no celular, e aí depois eu continuo escrevendo isso. E aí, sempre que às vezes eu vejo algum texto, depois de algum tempo, e aí eu volto ali, tiro alguma coisa, porque eu estava equivocado em relação a alguma coisa. Mas, assim, eu gosto muito de pesquisar também, né, para poder a gente não estar escrevendo fora do que realmente é, porque às vezes o sentimento da gente, os pensamentos, às vezes acaba que a falta de conhecimento faz com que a gente escreva aquilo que não é, né, aquilo que não é a verdade. E aí, assim, é uma forma que eu tenho de resistir, né, às condições que são colocadas pela sociedade também. Essa é uma forma de escrever uma coisa que me impulsiona, é uma forma de resistir àquilo que é colocado aí pela sociedade, que eu acredito muito que nesse poder que a escrita tem, né? Tanto a oralidade como também a escrita. E aí
É meio que isso, assim. Eu não tenho muita coisa escrita, não, mas é nesse sentido aí. Meu microfone estava silenciado de novo, né? Que bacana ouvir você, Aninha, que bacana ouvir Nilsa, né? Mais uma vez eu quero agradecer tanto você quanto Bia Calunga. Falei Nilsa, lembrei de Nilsa aqui, que é outra professora, escritora da comunidade também, né? Militante da educação do nosso município, diretora das escolas rurais da rede estadual de ensino aqui do município de Cavalcante, né? Um beijo para você, Nilson. Quero mais uma vez dizer, tanto para a Bia Calunga quanto para a Aninha, que eu me sinto muito honrada de poder estar fazendo parte desse momento com vocês, né? Mediando esse encontro, né? Nosso primeiro encontro da Festa Afroliterária, que é o Abre Caminhos para falar de nossas pessoas museus, né? Eu cumprimento Dona Procópia, né? Em nome de todas as outras pessoas museus, das comunidades quilombolas, do território Calunga e das outras que não estão dentro do território Calunga, mas que estão espalhadas, né? Pelos Brasis afora. Quero convidar, né, todos vocês que estão assistindo para seguir as nossas páginas das redes sociais, acompanhar a programação do evento, né? Tá bem especial, né? Foi tudo feito com muito amor, muita dedicação, por muitos braços envolvidos, né? Tem uma equipe maravilhosa se dedicando para que toda essa festa aconteça, né? E eu quero finalizar a nossa roda de hoje lendo um texto da queridíssima Cristiane Sobral, do Terra Negra, que também vai estar presente na festa com a gente, né? E eu gosto muito desse texto dela, que se chama Criar é Verbo de Ação. Mesmo com toda a fé que tenho, eu ficaria muito decepcionada se ficasse inerte, esperando um poema baixar. A criatividade, às vezes, até paira no ar. É preciso ter olhar de águia, agarrar o novo, fazer bom proveito, trazer à luz, girar, gerar, né? Então, que nós possamos gerar muitos outros encontros, que nós possamos potencializar o que há de melhor nas comunidades quilombolas daqui, do Brasil afora, né? Que a gente possa inspirar e também ser inspirado, né? Por dessa riqueza presente nas literaturas negras. Quero deixar um grande abraço para vocês, né? E agradecer por esse encontro de hoje, né?